Olá, sociedade friburguense. Olá, queridos colegas da educação. Estou muito feliz por poder realizar essa temporada em homenagem a todos vocês, não só que compõem a minha marca Ação na Educação no meu zap privado, mas também para trazer assuntos pertinentes à nossa área, esclarecedores não só aos profissionais da educação, mas também à sociedade de uma forma geral. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui uma amiga. Nós já estivemos juntas num projeto em que eu cabecei no ano de 2022, em que ela deu uma palestra para mim, uma pessoa muito querida, também educadora, e vamos conversar sobre um dos temas transversais da educação. Um tema que é pouco discutido, mas é de suma importância, principalmente porque tenho a inclusão, que é um assunto que me incomoda bastante. Recebo aqui, e já dando as boas-vindas, a Daener Marinho. Muito obrigada pela presença, sexóloga. Olá, Cristina Pérez, grande amiga mesmo, pessoa incrível. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você que é essa pessoa linda, inteligentíssima, e conversar, né, sobre esse assunto que de fato ainda é tão voltado, ainda tão envolto, né, em tabus, onde nas escolas a gente tem uma certa dificuldade, não somente pelas direções, mas em função de tudo que a sociedade tem na cabeça, né, de achar que está errado. E que não é, né, Cristina? Verdade. Porque quando a gente fala em sexualidade, Cris, a gente está falando nada mais, nada menos do que a nossa energia vital. Tudo aquilo que a gente é, tudo está relacionado à nossa sexualidade. A sua vestimenta, a minha, meu cabelo, a minha orientação sexual, os meus desejos, os meus afetos, né? Como eu me identifico, como eu me visto, tudo está relacionado à sexualidade. E aí, Cris, as pessoas acham que quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando só de sexo. E não é só isso. E assim, qual seria o problema também falar sobre sexo, né? Exatamente. Vamos iniciar, Dai, falando um pouquinho da sua formação dentro dessa área, o que você se graduou, estudou, e também um pouquinho do Bananas. Vamos sim, Cristina. Então, eu, né, sou professora, pedagoga, e me especializei em sexualidade, tenho pós em sexualidade, sexologia, psicologia, terapia familiar, além de neuropsicopedagogia também, mas nesta área mesmo, voltada para a sexualidade, são essas que eu te falei. Fiz pós nessas áreas e, na verdade, essa área é uma área que a gente tem que estar estudando o tempo todo, porque o tempo todo surgem, né, novos termos e a gente estuda o tempo todo. E vamos falar um pouquinho do Bananas. Como o Bananas surgiu no Instagram? Então, Cristina, o Banana Sexy foi assim, eu tenho o meu perfil pessoal e eu não queria misturar muito o pessoal, né, com o profissional. Aí eu criei o Banana, é um perfil que as pessoas participam muito no Instagram, tá? Normalmente mais ali nos stories, porque... Temos caixinha, né, de perguntas. Isso, tem as caixinhas de perguntas, as pessoas pedem bastante ajuda. Eu atendo tanto presencial quanto online. Aqui em Friburgo eu atendo na Ernesto Brasília. E lá no Banana, né, que é no Instagram, eu atendo assim, só para você ter uma ideia, eu tenho pacientes em Portugal, tenho pacientes em Belo Horizonte, tenho pacientes em vários lugares aqui no Brasil. Aqui em Friburgo, as pessoas ainda têm um pouquinho de vergonha, né? Acho que talvez pela nossa cidade ser muito fechada, as pessoas aqui são muito preocupadas, né? Que vão falar. Mas eu atendo bastante online, Cris. E assim, às vezes temos simples, tipo, Dai, me ajuda. Como eu posso conversar com uma pessoa que tem muita vergonha? O que eu posso falar numa mensagem? E assim vai. No final da nossa entrevista, eu vou deixar os 5 minutos para você convidar o pessoal para te seguir lá no Banana, deixar o endereço do seu consultório e o que mais você desejar falar. Tá ótimo, Cris. Mas vamos voltar, Dai, para a nossa área educação, dentro do tema transversal que é a sexualidade. Existe algo que me incomoda muito, e eu tenho debatido muito em todas as entrevistas que eu tenho feito, que é a inclusão. Inclusive, daqui a poucos dias nós estaremos na prática, eu e um grupo de amigos, implementando um projeto
unindo esporte, educação para as crianças com inclusão. E a gente sabe, a gente que vivencia educação, que a inclusão está algo muito latente de uma forma negativa, de falta de recursos, de falta de mão de obra. E sabemos que há uma particularidade nas crianças que têm especificidades que, por serem não verbais na grande maioria. Como você pensa, dentro do tema transversal sexualidade, a preocupação quando a criança vai alcançando a adolescência e não consegue se expressar, pelo básico, pelo mínimo, principalmente sobre esse tema? Então, Cristina, na verdade, o ideal era a gente estar trabalhando até com as famílias, né? Porque você imagina, se uma família de uma criança não atípica tem dificuldade, você imagina uma mãezinha, né, com uma criança especial, que não verbaliza, mas que começa a aflorar, porque assim como aflorou em você, aflorou em mim, vai aflorar nessa criança também, né? Então, assim, a questão toda é estar muito observando bastante. Não é nada absurdo, por exemplo, uma criança sentir prazer, vamos colocar, Cris, é normal, porque ela só está descobrindo o corpo dela. A criança especial, ela, a mesma coisa. O que difere é que, assim, é a questão da conversa, né, que às vezes ela vai ter um entendimento um pouquinho mais demorado, mas é necessário. Do jeitinho apropriado para essa criança, é necessário, entendeu? Eu tenho, né, uma amiga, que ela é mediadora, e ela ela ainda trabalha com esse menino, que é autista, já um adolescente, né? E aí aflorar, porque qualquer pessoa vai aflorar. Só que ele não tinha noção, assim, aonde ele poderia fazer. Então ele saía da sala, às vezes, ficava no banheiro um maior tempão. E a gente já sabe, né, o que ele fazia. Sim. Né? E ela falava que o prazer dele era revestir em quadrinho, mas revestir mesmo. Turma da Mônica. E aí ela conversava muito, porque a questão é só essa, amiga. A gente está conversando bastante, tentando mostrar e não recriminar, nada disso, porque não está errado. Mas a questão é conversar do lugarzinho que pode ser feito e explicar a questão da intimidade, que são partes íntimas que só a gente que pode estar vendo. O amigo não pode participar, porque às vezes a gente acha que eles não vão entender, mas eles entendem sim. Sim, entendeu? São muito inteligentíssimos, sim. Entendeu? E explicar, assim como a gente explica para qualquer criança, a gente vai explicar para essa criança também. Você entendeu? vê, Daiane, você relatando tudo isso, que é de suma importância a gente passar informação para a sociedade, como a nossa educação é deficitária. Sim. E se tem algo que inclusive me revolta, são as verbas federais e a aplicabilidade dessas verbas. Nós sabemos que vem um montante para a educação, seja na esfera municipal ou estadual, e aqui a gente fala de educação pública, porque o sistema privado tem outra forma de gerir o seu custo, e você vê que não há um aproveitamento dessas pessoas que se graduaram para ser utilizado como um trabalho, claro, recompensador, né? Porque você é uma educadora, uma professora, em se levar palestras até para nós profissionais. Porque eu, como uma professora regente à frente de uma turma, além dos meus outros negócios, eu estou ali com várias personalidades numa sala de aula. Então, eu preciso ter o quê? O professor? Conhecimento. Então, Cris, você no tempo de educação, alguma vez você participou? Não. Pelo município, nunca. Não tem, Cristina. Né? E assim, muitas vezes o professor, ele não age por mal, mas ele faz sim, tem algumas situações que inclusive preconceituosas, de deboche, de ironia com uma determinada criança. Por exemplo, uma criança, né, que às vezes tem alguns trejeitos, e a gente já viu como profissional pessoas debochando, sabe? Famílias, porque hoje a gente tem, como sempre existiu, todos os tipos de família, e tá lindo, tá maravilhoso. Mas a gente vê dentro das escolas comentários inapropriados. Mas assim, não tem para esse professor, para essa direção, uma palestra voltada para isso. Olha só, eu já fui
dar palestra em Vitória e aqui em Nova Friburgo eu nunca fui chamada. Entendeu? Nunca fui convidada. Veja só. Agora, há pouco tempo, até uma amiga, amicíssima, né? Ela tá com um filho que é adolescente, um menino maravilhoso, por sinal. Só que, enfim, ele tem os amigos também que estão numa fase que é extremamente normal, adolescência, né? De descobertas. E ela tá muito preocupada. Tá muito preocupada. Ela, amiga, eu tô preocupada. Pô, de madrugada, são grupos, um ligando pro outro, e assim, a gente já sabe o assunto. Aí ela falou, eu queria muito que você fosse, né? Dar uma palestra na escola tal. Essa escola, eu não vou falar o nome, mas foi super bacana, porque ela realmente, a direção da escola quer que eu vá, uma escola privada, tá? Porque, pelo tanto de necessidade, é isso que você está falando. Infelizmente, a gente não tem realmente essa busca. Aqui em Friburgo, em especial. Estou falando de Friburgo porque é um lugar que a gente atua, profissionalmente. A nossa sede, né? Isso aí. Mas é muito, né? Por tudo, gente. Assim, as pessoas não sabem diferenciar identidade de gênero de orientação sexual. Muito mal as pessoas sabem identificar sexo biológico. E hoje nós temos muito latente, né, Day, a questão da mudança de gênero, né? Sim, sim. Isso está ficando cada vez mais cedo. Assim, Cris, os adolescentes se descobrindo. Assim, né? o que é bom a gente explicar é o seguinte. Sim. Orientação sexual. O que é orientação sexual? É a minha orientação afetiva. Então, assim, vamos lá. Eu, Dayener, me sinto atraída, por exemplo, por homens. Sou heterossexual. Sim. Poderia ser atraída, sentir atração por uma mulher. Seria, então, homossexual. E posso também me sentir atraída tanto por homens quanto por mulheres. Sou, então, bissexual. E posso também, Cris, não ter atração. E tá tudo bem, eu sou uma pessoa sexual. Tá? Isso é o que? Orientação sexual. Não tem nada a ver com identidade de gênero. Identidade de gênero é como eu me identifico. Então, eu, Dayener, nasci no sexo biológico feminino. Mas me identifico como e me identifico, por exemplo, eu, Dayener, me identifico como mulher. Eu sou o quê? Cis. Sim. Uma pessoa que nasceu no sexo biológico feminino, mas ela não se identifica, gente, isso daí não tem nada a ver com vontade. Isso é falta, porque a gente escuta, né? Não, que isso é falta de vergonha. Como assim? Seria injusto eu falar que você que se sente atraído, não, que você se sente naquele sexo ao qual você se pertence biologicamente, dizer que você está errado. Então, assim, aí a pessoa que nasce no sexo biológico, mas não se sente aquela pessoa... Não se sente. Muitas vezes, o que as pessoas nem sabem, até mesmo os órgãos internos não condizem com o que a pessoa apresenta. Sim, no caso, o corpo feminino né, não iria menstruar, vamos dizer assim. Né? Então, assim, e aí essas pessoas são estranhas. Tem os transexuais, tem os transgêneros, entendeu? E, Cristina, a questão toda disso tudo, e um que eu acho que é até bacana eu falar aqui, Cris, não é... aceitação, gente. Vamos parar com esse termo. Meu pai me aceitou. Como assim teu pai te aceitou? Não existe isso. É respeito. É só sobre isso. Porque a pessoa tem que fazer isso, que ela tem que ser aceitada. Não. A pessoa ela tem que ser respeitada e pondo do jeito que ela quer, do jeito que ela é. Entendeu? E aí, Cristina, isso daí então é o quê? Identidade de gênero. Sim. E a gente tem também expressão de gênero. É como a gente se expressa perante a sociedade. Então, eu também, nasci no sexo biológico feminino, eu me identifico mais com essas vestimentas de mulher. Mas eu poderia muito bem me identificar com roupas masculinas e não tem nada a ver com orientação sexual. Entendeu? Olha quanto se é perdido de informação, de respeito... Porque eu costumo dizer, Daiane, que o preconceito quem faz somos nós mesmos. Completamente. Né? E para nós, como professores que somos, nós transmitimos conhecimento, olha quanto nós perdemos. Sim. E isso me deixa feliz por saber que há esse déficit tão grande na nossa cidade e eu posso estar... através do meu podcast, através de outros locais que eu vou cobrando,
Porque quando a gente cobra é porque algo falta, né? Ninguém Com critica, certeza. ninguém aponta, ninguém cobra se a casa estiver arrumada. E assim, Cris, E ao mesmo tempo também me deixa triste. Sim, né? Porque assim, e outra coisa, não é uma crítica pro mal. O que a gente tá falando aqui agora não é pra diminuir, não. A gente sabe que a gente vive em um país, porque não é só Nova Friburgo, tá? Sim. Que ainda é muito cercado de tabus. E aí você tá ouvindo uma especialista na área dizendo que não tá atuando na cidade. Eu acredito que o ideal seria o quê? Então, pô, vamos trazer. Sim. Sim. Entendeu? Eu tive o privilégio de ter a sua palestra no meu projeto, que foi o curso preparatório beneficente para o concurso público. No mês passado também eu entrevistei uma pessoa que foi a Aline Spinelli, que também participou desse projeto. E eu agradeci publicamente não só a ela como a você, como agradeço por estar hoje em mais um projeto. Mas a gente precisa, Daiane, falar. A gente não pode nunca desistir de que a nossa voz tenha alcance, porque é um momento com certeza que vai dar aquele boom. E você sabe que naquela palestra teve um advogado, eu não vou lembrar o nome, até porque eu não me lembro muito nessa coisa de nome e tal. E ele veio agradecer, ele falou, nossa, você sabe que depois da sua palestra, né, eu tava com uma outra amiga também, como que abriu, cara, minha mente era muito fechada. Eu não entendi que era isso. Eu achava que era uma outra... E assim, era uma ignorância, mas não era uma ignorância por mal. Foi porque foi o que foi apresentado para ele. Entendeu? Então, muito é isso. As pessoas não têm noção do que é a sexualidade, do quão amplo é a sexualidade. As pessoas acham que sexualidade é só sexo. Alguém te ensinou sexo, Cristina? Não. Alguém ensinou sexo? Ninguém ensina, gente. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de educação sexual nas escolas, as pessoas, Deus me livre, isso é coisa que a família fica... Você em casa conversa com seu filho sobre isso? Você em casa fala sobre a necessidade da preocupação, por exemplo, em relação a um abusador? Porque o abusador não é aquela pessoa com carinha de maluco, não, tá? O abusador é aquele que está do teu lado. Porque eles chegam de mansinho, eles chegam para conquistar. O abusador tá num clube, tá no cinema. Tá numa escola, gente. Né? Direto. O abusador está nas festas de aniversário. Que pega o seu filhinho no colo, você achando que tá ajudando, mas ele tá tocando na parte íntima do seu filho. O abusador, enfim, tá dentro das escolas também. E vou te falar mais. Abusador não é só o velhinho. Pessoal, a gente fala de abusador, as pessoas acham que... Não. Inclusive, o cuidado que tem que ter dentro das escolas, quando você vai até o ensino médio, um segundo segmento, porque eles estão ali aflorados. Tem que tomar muito cuidado. O primeiro segmento, que é a educação infantil, e também o quarto e o quinto ano. Da educação infantil até o quinto ano, você é o primeiro segmento. O segundo segmento vai do 6º ao 9º. E depois a gente tem o ensino médio. Sim. Entendeu? E eles estão realmente aflorados. Às vezes, tem que conversar com a criança assim, quais são as partes íntimas. Ninguém pode tocar, gente, olha só, ninguém pode tocar. E quando a gente está falando de parte íntima, às vezes a gente vai só se atentar ao quê? Ao pênis, à vulva. Mas não. O abusador, Cris, na menina, por exemplo, ele finge que está fazendo um carinho no rosto, mas na verdade ele está aqui, ó. Olha o braço dele onde está. Então a gente tem que tomar um cuidado, sim, muito grande. E aí, vocês acham que não é certo conversar dentro das escolas sobre isso? Eu tive uma aluna, tá? Não vou relatar o ano, porque eu acho que ia comprometer a escola, tá? É uma escola pública também, que eu conversando com as crianças sobre isso, né? E eu sempre friso a questão que criança não namora, criança não namora. É o dia dos namorados e minha filha vai levar um presentinho pra amiguinha dela. Não, criança não namora. E a gente conversando sobre isso, uma criança levantou a mãozinha dela e ela falou, tia, o amigo do meu pai, ele, quando eu acabo de tomar banho, ele pede pra cheirar
Ela nem usou o termo dela. A parte íntima, né? Eu, na hora, eu fiquei tão nervosa, porque eu não queria que a turma, né, se atentasse, mas eu também tinha que dar muita atenção para ela. Enfim, a escola agiu muito bem, por sinal, porque eu conversei com a minha dirigente, imediatamente ela chamou a mãe, entendeu? E foi feita uma denúncia. E aí você tem que conversar, você não conversa, aí você não pode falar sobre educação sexual. Educação sexual é importantíssimo, Cristina. É uma base, né? Sim. Para estruturar a criança. Exatamente, na vida adulta. Isso aí. Porque quantas meninas sofreram abuso lá atrás, quantas mulheres? Ficaram caladas por medo, né? E são caladas até hoje. E não conversam com suas filhas sobre isso. E o mais preocupante são mães, né? Isso aí. Precisam orientar. Tanto que essa mãe, quando a gente chamou para conversar, né, a princípio ela ficou muito nervosa, ela falou que a menina não podia ter falado. Aí ela chegou e falou assim, ao final ela falou, não, porque realmente, na minha infância eu passei por isso também, mas eu nunca pude falar. Dentro do ônibus, quantas pessoas... Dentro de ônibus, quantos homens que passam? Não só homens, tá, gente? E outra coisa também que eu preciso frisar aqui. O abusador não é só o sexo masculino. Sim. A gente tem mulheres também que são abusadoras. De caráter. Sim, com certeza, completamente. Na verdade, querida, a gente chama de disfunção, tá? Uhum. É uma parafilia, tá? É um transtorno parafílico. Então, assim, e alguns transtornos, meus amigos, não tem cura. Transtorno tem cura? Não tem. Existe cura? Não. Existe tratamento. Você, por exemplo, é viciado vamos lá, uma droga. Você vai fazer tratamento, mas infelizmente você vai ser o eterno adicto. E a mesma coisa, então, por exemplo, o pedófilo, por exemplo, Cristina, existe um tratamento para ele, mas ele não vai deixar de ser, tá? Dentre outros transtornos parafílicos. Eu tenho que tomar... Essa sua fala, Dai, desculpe se eu te cortei, Não. Eu já quero te convidar para estar conosco no Projeto INE, que é o Projeto Inclusão no Esporte. Esse projeto, eu rascunhei ele assim como um curso beneficente preparatório, me juntei a Diogo Charanga, que é um professor de educação física, já tem um projeto no GPH, trazendo o esporte para as crianças com especificidades. Que ótimo. Só que esse projeto não será um depósito. A mãe deixa a criança e vai embora. Para que a criança permeie a vaga e essa vaga seja fixa, vitalícia, ela terá que estar conosco nas oficinas educacionais, onde serão desenvolvidas atividades empreendedoras como artesanato, crochê, e também palestras, rodas de conversa. Eu juntei um grupo de psicólogos, nutricionistas, pela questão da seletividade alimentar, e eu gostaria de lhe convidar para estar conosco. É um projeto totalmente amparado pelo governo federal, ele não tem vínculo nenhum com a prefeitura, é um projeto privado, mas com apoiadores, não só federais, como empresários locais friburguenses. Porque as mães atípicas precisam dessa informação. Elas precisam alertar também a escola quando perceberem em casa qualquer conotação do seu filho ou sua filha ao despertar da sexualidade, para que aquele profissional mediador ou o próprio professor regente esteja alerta. Eu trago às mães atípicas um espaço para que elas se posicionem como voz na nossa sociedade. Porque os filhos de mães atípicas são totalmente dependentes. Sim, incrível. Né? Do pai e da mãe, dessa identidade da família. Independente da forma que a família está constituída, mas a gente fala o pai e mãe porque é o tradicional. Então, é muito necessário que essas mães estejam na escola. E o projeto Inclusão no Esporte, ele foi criado em homenagem a uma mulher justamente que veio dar voz ao direito dela, que é a Taruama Aquino. Ela foi para a internet quando ela teve que voltar com a sua filha numa escola municipal para casa, que eu também não vou citar o nome, e ali ela se rebelou, abriu o celular, gravou um vídeo que viralizou. Eu a conheci assim. Eu a trouxe aqui no podcast na primeira temporada e eu rascunhei esse projeto em homenagem à filha dela, a Eloá. Porque a gente não tem que estar esperando algo ser feito. Isso aí, Cristina. Se você tem todo esse conhecimento na sexualidade, você vai buscar os caminhos para que a sua voz seja ouvida por
por todos, né? Não só sociedade organizada, como também sobre a nossa classe, que é a educação. E por mais barreiras que a gente encontre, foi o que eu lhe disse, uma hora a gente encontra aquela porta aberta. Assim, por exemplo, só de estar aqui com você já é uma porta. Aí quantas coisas eu estou aprendendo. Não é, tá Cristina? vendo? Exatamente. Quanta informação eu já posso passar para os meus colegas. Eu estou aqui disposta, entendeu? Precisar, pode me chamar mesmo. Né? Tanto os atípicos quanto os... Quem precisar, eu tô para ajudar, entendeu? Porque eu sei que é um tema de tabu. Sim, sim. Cris, só para você ter uma ideia, como é, uma vez uma amiga, né, veio comentar comigo que a irmã dela tem uma adolescente, a menina estava entrando nessa fase. Ela não sabia como conversar sobre menstruação, Cristina. E aí, eu não estou falando de uma família humilde. Estou falando de uma família que a mãe é advogada. Entendeu? Para você ter uma ideia como é tabu. As pessoas têm muita dificuldade. Eu, com meus filhos, eu sou super tranquila. E para eles, isso é leve. Minha filha um dia perguntou assim para mim. Mamãe, estava saindo do vôlei com ela, né? Ela, mamãe, o que a fraldinha não pode estourar? Aí eu... fraldinha. Aí na hora eu... Porque assim, quando a criança pergunta, isso é bom frisar aqui. Você devolve a pergunta para ela. Mas aonde você ouviu isso? Fraldinha. Aí eu falei, Manuela, onde você ouviu? Ah, mamãe, estava no YouTube. Aí eu ouvi, fui perguntar para meu pai. O meu pai falou assim, Manuela, isso não é assunto para você não. Aí quando ela me falou isso, eu entendi. Não é a fraldinha, é a camisinha, não pode... Expliquei para ela, com naturalidade. Minha amiga me olhou assim, ó. Expliquei, o meu menino estava do lado, ouviu também, leve. Se ela fizesse mais alguma pergunta, mas o que é? Eu ia responder. O que a gente tem que entender é que se a criança te perguntou, você tem que responder. Independente da idade, é lógico que para cada idade você vai ter uma maneira de falar. Porque senão ela vai buscar informação no outro lugar. No outro lugar. E outra coisa, Cris, nunca inventar. Que criança veio de cegonha, gente? Pelo amor de Deus. Criança não é burra. Você vai falar com a criança que... mamãe, como que eu parei? Não, você vai explicar direitinho. Explica Pode explicar uma célula. Explica direitinho como que foi feita ali a fecundação. E tá tudo bem, gente. Qual o problema de falar sobre isso? É o teu corpo que tá funcionando. Tá? Então, assim, tudo que a criança pergunta, você devolve para ela. Mamãe, o que é ser virgem? Mas você ouviu essa palavrinha onde? Porque às vezes a gente está achando que é uma coisa, a criança está perguntando do azeite extra virgem, do virgem, da curiosidade que é típica na criança. Então a gente tem que devolver a pergunta para ela, mas se é voltada para esse tema, esclarecer, por favor, esclareça. Não tem por que não esclarecer. Uma outra vez, porque assim, e é engraçado, porque mesmo antes de especializar, eu sempre tive muita facilidade de conversar sobre o tema. Para mim sempre foi muito leve. Sempre foi. Mas enfim, depois que eu especializei, as pessoas me buscam muito para perguntar, né? Tô nessa área, para tudo. E aí uma vez um amigo entrou em contato comigo e ele estava apavorado porque na turma já de ensino médio, professor de biologia conversando, aí uma criança, um aluno, né, que já não era mais criança, enfim, fez uma pergunta que ele achou que não cabia o professor responder. Aí eu perguntei, mas como assim? Por que o professor não vai poder responder? Se uma criança está perguntando, ele vai falar o quê? Aí eu falei, se ele pode explicar sim. Ele não precisa dar ênfase, entendeu? Não precisa aguçar. É isso, isso e isso. Não precisa dizer se é muito bom ou se não é bom. Você não precisa falar do teu gosto, mas que você tem que explicar. Tudo você tem que explicar. Qualquer pergunta que chega, tem que explicar. Outra coisa, se você permitir. Sim, o programa é seu. Porque, Cris, assim, é o que eu tô falando. Pra mim, falar sobre sexualidade, sexologia, é muito leve. Tá? Falar sobre sexo é como se eu estivesse falando do óculos. É leve. Porque pra mim, é desse jeito. E assim, quando, por exemplo, a gente vê muitas crianças, inclusive na primeira infância, até 3 aninhos, com a questão da masturbação. Aí a família fica apavorada. Não. Tem alguém fazendo alguma coisa. Ou então ele tá vendo alguma coisa. Não é. Tá? É lógico que a gente tem que estar atento, fato. Mas, por exemplo, a masturbação infantil,
ela é normal, a criança só está descobrindo o corpo dela e ela descobre uma sensação que é muito gostosa e simplesmente ela faz. Isso às vezes acontece na sala de aula. Sala de aula, a gente vê na cadeira, Sim. né? Aí a pessoa fica, meu Deus do céu, essa criança tá vendo alguma coisa. Eu tô apavorada. Menina, eu tô apavorada de ver. Chega, nossa, eu acho um absurdo. Gente, ela só descobriu, a menina, por exemplo, descobriu. O menino é a mesma coisa, porque menina, e vou te falar que a menina faz até mais que o menino nessa idade, né? Porque vai na pontinha da cadeira, por exemplo, e aí ela só passa a ser preocupante a masturbação quando ela é compulsória. Ou seja, a criança tem um mundo de coisas para fazer, para brincar, e ela deixa de brincar para isso. E aí você chama a criança, não é brigar nada disso, nem precisa falar sobre isso. Ela tá lá, você fala, ô fulaninho, você faz um favor pra tia, ou pra mamãe, ou pra quem for, pega lá pra mamãe, pega lá aquele brinquedo, que ela vai distraindo, entendeu? E aí, quando é pequena, quando for maior que você consegue conversar com ela, você vai conversar. Sim, de maneira francamente, explicando que é uma parte íntima e que aí é um momento só dela, que ela não pode fazer perto das pessoas. E aí que entra a questão dos nossos alunos especiais, por exemplo. A gente vai conversar também, e eu tô te falando porque eu tenho, né, todo ano a gente tem os alunos especiais, Sim. Eu sempre converso e eles entendem, eles fazem assim, ó. Né? Sim. E aí você conversa que é um momento íntimo e você vai explicar o que é íntimo, que é só seu. Entendeu? E é sobre isso. Com naturalidade. Vai falar das partes íntimas? Alguém sai pelado pela rua? Não, por quê? Porque é íntimo, tem que ficar guardadinho. Faz lá a brincadeira do semáforo, vermelho, verde, né? E laranja, quais partes do corpo que podem ser tocadas, quais não podem. Sim. Muito importante, entendeu? Né, isso, né? Tem que conversar mesmo, Cristina. E outra, não só com as meninas. Porque quando a gente fala de cuidado, as pessoas sempre vinculam apenas as meninas. Os meninos também. Sim. Tá? Inclusive, eu pego, assim, casos, né, de pessoas que foram realmente abusadas na infância e trazem traumas. E que, às vezes, a família sabia, mas que não deixou. E foi omissa, né? Foi omissa. Não, você não pode falar. Eu tive um caso, né? Um rapaz que ele hoje não consegue, né? Se relacionar. Ele tem uma dificuldade, não de se relacionar, mas de se permitir prazer. Porque ele vinculou o prazer ao que ele passou. É como se fosse uma dor, né? É uma dor. É uma dor. Entendeu? Ainda mais que a família, na época, falou, você não vai poder falar. Porque se você falar, é um amigo do seu pai, e aí o seu pai vai matar. Você vai acabar com a nossa família. Você quer acabar com a nossa família? Ou seja, ele teve que engolir aquela dor. Entendeu? Seco, ele teve que engolir e tá até hoje com ele. Então, assim, por isso é importante conversar. Qualquer pessoa que tem que falar mesmo. Não existe essa, porque o abusador, eles são extremamente covardes, inteligentes, porque eles falam mesmo, você não pode contar. Manipuladores, você não pode contar. Se contar, vai acontecer isso com a sua mãe. E aí você tem que falar com seu filho que tem que contar tudo. Tudo que aconteça tem que contar. Dai, vamos voltar agora também um pouco para a questão da carreira. Né? Quanto é importante, eu sempre costumo dizer, no meu tempo de faculdade, a gente tinha aí a Santa Doroteia e a FUNF. A gente tinha muita opção em Friburgo, né? Hoje a gente tem o FIES, tem faculdade online, pós, enfim, né? Só o mestrado, realmente, a gente ainda não alcançou, Sim. Principalmente aqui em Friburgo, essa proeza em várias cadeiras. Como a gente encontra hoje em Nova Friburgo, dentro da área que você se especializou, a oferta? Cris, não tem. Não tem, né? Até onde eu saiba. Por exemplo, quando eu fui buscar a minha especialização, eu busquei aqui em Friburgo. Não tinha? Não tinha. Aí eu tive que fazer fora, entendeu? Não tem. Mas a gente tem hoje, assim, muitos cursos excelentes mesmo, assim, com sexólogos maravilhosos oferecendo.
E assim, a sexologia, ela é uma ciência multiprofissional, entendeu? Só pode se especializar quem é psicólogo? Não. Até para o educador. Sim, com certeza, com certeza. Né? É lógico, por exemplo, talvez você não alguns possa se assuntos, aprofundar tanto. Às vezes chegam alguns casos que não me cabem. E aí eu tenho que passar para um psicólogo, ou então para um psiquiatra, para uma ginecologista, um ginecologista, um urologista, entendeu? Quando vai voltado para terapia sexual, a pessoa tem uma disfunção, aí eu consigo ajudar. Tá apavorado por causa de um determinado fetiche, aí eu consigo ajudar, entendeu? Mas tem algumas situações que realmente não me cabem mesmo. Entendeu? Você pensa assim, em algum momento da sua vida, um pouco mais à frente, ou até no momento presente, em escrever um livro? Cris, ainda não para. Assim, às vezes eu queria me aprofundar mais nessa questão da internet mesmo, que eu acho que é onde eu tenho um público maior. Entendeu? Um livro seria interessante. Sim, porque... Né? Até com os casos... Sim, né? ou um livro também voltado a amparar a nós, né? Com certeza, livro informativo. Sim. Não, já pensei, um e-book, isso eu já pensei. Seria muito interessante. Já pensei. Eu acho que aqui na nossa cidade falta, né? Sim. E quando a gente encontra mulheres com talento e também algo que alguns amigos políticos meus costumam dizer que o Branch hoje é originalidade, né? O Branch de 2025. Então, quando você encontra mulheres com talento que têm a informar, eu priorizo muito a inteligência, eu gosto de estar com pessoas inteligentes, com pessoas que vão me acrescentar conhecimento, e hoje eu trouxe isso para a minha vida pessoal, essa seletividade. E também a não perder tempo. Eu acho o tempo algo muito precioso, sabe, daí na nossa vida. Mas assim, né? você está até me dando... E eu acho que seria aí uma boa você fazer uma pesquisa e, quem sabe, porque isso tem muito a acrescentar para o profissional da educação. Olha quanta coisa nós falamos aqui nessa entrevista, e eu fico pensando nesse momento quantos mediadores da rede devem estar felizes, porque você traz uma temática que não é discutida, pelo menos que eu saiba. Se não for, depois eu volto até aqui e me corrijo. Não, exatamente. Mas eu, por exemplo, nunca fui convidada. Mas pode ser que um outro profissional... 30 anos de educação que eu tenho, municipal. Eu gostaria muito. Porque aquele dia lá na palestra, as meninas ficaram... Sim, ávidas por conhecimento. Isso, por conhecimento. Então, você imagina, nós temos uma hierarquia, né, em todas as unidades, nós temos o diretor, o dirigente, não desfazendo do alto escalão. Nós temos o professor, e com o professor nós temos educação infantil, o auxiliar, e na escola tradicional nós temos o mediador, né? Quando temos alunos com laudo ou num quadro sugestivo bem sério a fechar um laudo. Então você imagina para o mediador que está ali ornado especificamente para cuidar da criança especial, quanta informação. Sim. Você imagina ele estar presenciando uma cena de masturbação e não saber como lidar com isso. Não sabe. Mas eu não culpo nem o mediador, nem o professor. De forma nenhuma. É sobre isso. É sobre o sistema. Porque muitas situações que eu falei aqui, que não existe, Cris, eu aprendi também há pouco tempo. Entendeu? Eu nunca fui uma pessoa assim de me escandalizar. Isso eu nunca fui. Sempre tentei ver, né? Mas eu não sabia. Hoje não, hoje eu falo de assuntos que eu sei que algumas pessoas falam, não, ela não tá falando isso, não pode. Como assim? Falar de uma masturbação? Não, a gente nem falou aqui que a criança, que você vai ensinar, mas ela acontece. Então, assim, o ideal é sobre isso, é conversar, perguntar, e muitas coisas também eu tenho que buscar, tá, Cristina? Esse universo é gigantesco. Mas é isso, é um mediador saber lidar, é um professor saber lidar, é uma mãezinha. Eu acredito, Dai, que você vai concordar com essa minha fala de agora. Eu costumo dizer que o maior problema da educação, e aqui a gente vai se reportar
que é o local que a gente vive, Nova Friburgo, é a falta de posicionamento. É as pessoas rotularem o professor como professor, antigamente era do giz, agora do pilô, a merendeira que cuida das panelas, Isso aí. o auxiliar que troca a fralda e bota para dormir. Por trás de cada um de nós, ou ao nosso lado, tem pessoas graduadas, pessoas que buscam outros conhecimentos, outras profissões. Quando a gente busca a nossa valorização salarial, a gente não está brigando com A, B ou C. A gente está ali em cima de um direito que é nosso, que muitas das vezes querem abdicar esse direito. Por quê? Por trás de mim, que sou uma professora com muita honra, existe uma série de especializações que eu busquei fazer. Porque o professor ele tem fome de conhecimento, o educador de uma forma geral. Então, a partir do momento que o sistema passar a dar o devido valor a todos nós vamos ter aí uma grande, entre aspas, cura da nossa sociedade. Porque hoje a nossa sociedade, os nossos colegas adoecem. A saúde mental é um tema que está muito em voga. Né? Completamente. A gente está vendo vários profissionais afastados. Mesmo. Sim, e a gente está falando de doença emocional. Sim. Tá? Conflitos, né? Que, para mim, são doenças, assim, pior do que física. Sim, tá? sim. E é isso, eles deixarem a gente chegar e dar a nossa palavra, aprender também, porque eu sei que se eu fosse para uma palestra, quantas e quantas histórias que eu ia ouvir, tenho certeza absoluta, entendeu? É isso, minha amiga. Bem, Dai, vamos falar agora um pouquinho mais sobre o seu trabalho no consultório. Sim. Os atendimentos, Sim. Onde ele se localiza e como as pessoas podem ter acesso, se é através da rede social e ali qual é o trabalho que você desenvolve, se é apenas roda de conversa. Sim. Cristina, olha só, eu atendo na Ernesto Brasília, sabe o prédio para a galera aqui de Friburgo? Jéssica, na antiga rua do fórum, sim, no final. Sim. Então, é quase que o penúltimo prédio. Sim. Atendo ali na cobertura agora, gente, não me pergunta o número que eu não lembro. É uma amiga, né, o consultório dela, de outros psicólogos também, e ali eu subloco, e atendo muito online. Às vezes as pessoas têm muita vergonha, né? Então, online é muito mais fácil. Esse atendimento prioriza o quê? É uma roda de conversa? Cris, depende, tá? Depende. Às vezes... E vou te falar, aqui em Friburgo eu atendo mais homens. Por que eu atendo mais homens? Vou explicar. Porque a sexualidade masculina, quando tem qualquer situação de dificuldade, o cara busca ajuda. O homem, ele não permite. Ele tem uma disfunção erétil, ele vai ficar louco. A mulher não. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a mulher não é trabalhada a sexualidade dela. Ela é podada o tempo todo. Fecha a perna. Olha o teu comportamento. Isso não é coisa de menina. Você é uma mocinha. É o tempo todo. O menino não. Ele é trabalhado o tempo todo. Aí o homem, quando tem qualquer situaçãozinha, eles buscam ajuda, tá? Seja uma disfunção erétil, seja uma ejaculação precoce, tardia, enfim, outras situações que eles buscam muito é a questão, né, dos fetiches, que às vezes tem alguns desejos e eles ficam assim, meu Deus, eu tô maluco, isso não é coisa de Deus. E aí eu explico pra vocês que quando tá todo mundo com consentimento, se o casal tem consentimento do que tá fazendo, tá gostando, tá tudo bem, tá? Claro que algumas situações fogem da normalidade, sim, e eu converso também. Então é muito voltado para isso. Sim. Conflitos matrimoniais, eles também pedem ajuda. Eu preciso dar uma apimentada, o que você pode me ajudar também, tá? E situações, às vezes, simples, as pessoas buscam ajuda. Eu tenho vergonha, eu não sei como que eu faço, eu não sei nem como mandar uma mensagem para dar uma apimentada. Isso tudo. Até porque as posições no ato sexual são um tabu, principalmente para mulher, sim. né? O sexo anal é um tabu, né? Você não vai fazer isso porque isso não é de Deus. Isso daí muitas situações, Cristina. E, Cris, tem muita coisa, até de casal, assim, que a mulher nunca viu o corpo do esposo, tem noção disso? Que bota lençol. Eu acredito. Um buraquinho no lençol, Cristina. Eu acredito. Isso é real. Porque aí é a que a gente chama, não é a religião, né? Religiosidade inflamada, né? Com certeza. São aqueles dogmas patriarcais antigos que você não pode raspar a perna, você não pode fazer uma depilação. A gente até respeita também, né? Porque quem somos nós para julgar, julgar?
né? Mas é isso, querido, eu atendo nesse consultório, mas, assim, você que está assistindo tem vontade de conversar, de desabafar, de pedir ajuda, busca lá no Banana Sexy, tá bom? Depois se vocês... A edição aí, ó. Vamos passar, sim. Mas o Banana Sexy é BANNA. Lá no Instagram. No Instagram, BANNA Sexy. Tá bom? Porque às vezes as pessoas só buscam banana com a escrita normal, entendeu? E o pessoal, nossa, eles pedem agora no meio Dia dos Namorados. Ai, pelo amor de Deus, faz o Banana Tinder. Vamos juntar o povo, vamos juntar. Entendeu, gente? É isso, Cristina. Agora, Dá, eu quero colocar essa entrevista num assunto mais sério, que também eu considero um assunto grave, que é a pornografia. Sim. Pornografia infantil. Sim. E a pornografia até na fase adulta. Quando a pornografia se torna um excesso, se torna perigosa. Sempre é. A pornografia é maléfica. Tá? E acho muito boa sua pergunta, porque também as pessoas confundem, as pessoas acham assim, por ela ser sexóloga, ela vai... A pornografia, o que a pessoa vê ali é uma mentira, tá? Tudo é edição. E aí o homem, ele quer comparar a esposa àquela mulher, a mulher quer comparar o desempenho sexual do homem com aquele homem lá do vídeo, que é tudo gravado, gente. Não é uma gravaçãozinha simples, não. São meses de gravação. Aí o homem quer que a mulher tenha o skirt, né? Que é o esguicho. Sim. Que aquilo ali não tem nada a ver nem com, na verdade, com prazer. Tá? Então, assim, a pornografia... E assim, Cristina, eu vou te falar que são muitas pessoas viciadas em pornografia, tá? Nós temos uma ascensão na internet muito grande de uns tempos para cá, dos sites de conteúdo adulto, né? O Privacy, né? Entre outros. Não, são muitos. É lógico que, assim, às vezes o casal, ele quer dar uma pimentada e aí ele busca. Não é problemático. Agora, você só conseguir apimentar mediante... Não pode. Você viciou o teu cérebro naquilo. Então, a pornografia, eu bato nessa tecla. Quem entrar no meu Instagram vai ver que de cara tá lá, que a pornografia é maléfica, sim, tá? É diferente, por exemplo, você quer dar uma pimentada no teu relacionamento, você quer brincar, vai gravar, não tem problema. Se você confia muito na sua parceria, tá tudo bem. Mas a pornografia... E outra, Cris, que ainda bem que eu lembrei. Cuidado com nossas crianças. Estão sensualizando demais as crianças. Sim. Gente, com danças, tá? Com roupas. Por exemplo, uma criança é criança, ela tem que vestir roupa de criança. Não, mas eu quero que minha filha fique parecida comigo. Olha só, você... Tem que ir a shows com a temática de criança. De criança. Pode. Às vezes eu até levo a minha filha. Vou fazer propaganda aqui do Cantinho do Papagaio, que eu gosto. Sim. Levo, ela gosta muito das meninas. Minha filha é sambista. É completamente diferente. Mas comigo. Não, olha só, Cris, eu tenho... Além de sexóloga, eu também dou aula de canto coral. E assim, o meu repertório é todo samba de raiz. A questão não é essa. A questão é assim, o que essa criança está cantando? Sim. O que ela tá dançando? Porque quando você ensina essas dancinhas de TikTok que sensualiza coisa que eu sei fazer, amor, né? Eu não tenho nem conhecimento. Então, assim... Com 50 é pouco. Você tá entendendo? Aí você coloca a criança, você tá entregando o seu filho, a sua filha pro abusador. Sim. Ele já olha pra sua filha com desejo. Sim. E aí você que tá entregando. É como se despertasse um gatilho, entendeu? Nele. Não tem nada a ver com dança, gente. Tô falando de danças sensuais. Que tem coisa que é... Sim, pejorativo, por favor, demais. Muito pejorativo. Eles estão cantando algumas... Tem letras que eles não têm nem noção. Entendeu? Então, assim, vamos tomar esse cuidado também do que você está oferecendo pro teu filho. Mas não tem nada a ver na nossa época. A nossa época foi completamente diferente. Sim, nossa. A gente cantava, mas foi completamente diferente. Entendeu? Dá, eu vou deixar agora os 5 minutos finais para as suas despedidas. Quero agradecer imensamente a sua presença, lavrar mais uma vez essa amizade que temos fora dos bastidores, mas fora das telas. Já lhe fazer o convite, mês que vem estaremos no Ação da Educação ao vivo, é um programa todo voltado para a educação. Eu já quero lhe convidar a estar no meu hall de palestrantes e pessoas para brilhantar o nosso sofá.
Muito obrigada mais uma vez, muito sucesso, não só na educação, como também na sua área de sexualidade. Um beijo grande aos seus filhos, que são lindos, mas os meus também são. E tudo de bom para você. Suas despedidas. Cristina, eu que agradeço a oportunidade, não só essa, né, de outras vezes também. Você está sempre me convidando, está sempre me engrandecendo, dizendo o quanto eu sou importante, né? Você é uma pessoa incrível também, muito, muito obrigada. Tá? E aproveitar também essa oportunidade para dizer a você que está assistindo, não tenha vergonha, busca mesmo, tá bom? Entenda que cada um tem suas individualidades e o que você sente é seu, coloque isso para fora mesmo, vai ser feliz. E se quiser, né, me busca ajuda aí, né? Já colocou lá o Banana Sexy, vai ser um prazer poder te atender. Se você tem filho adolescente, está com dificuldades, pode me convidar também, eu atendo adolescentes também, atendo em grupo também e vai ser um prazer, tá bom? É isso, Cristina, muito obrigada, um beijão no seu coração, tá bom? É isso. Eu que agradeço. No próximo episódio, já te convido, Dai, para assistir. Eu vou estar aqui com Eliette Mendonça falando de educação inclusiva da sua clínica NAI e vamos estar juntas aí num bate-papo esclarecedor sobre inclusão. Beijo grande, te espero na próxima edição no De Frente com a Verdade.